Tem dois filmes acontecendo aqui e é preciso separá-los bem para gerar uma percepção certeira. Um filme é de ação e usa a aviação para atingir isso. O outro é um drama que usa a amizade entre duas pessoas. O tema negritude, que aparece desde a primeira cena de maneira bem sutil, passa por esses dois filmes, mas permanece muito mais nesse segundo, o drama. E vem de uma maneira um pouco mais diferente do habitual, pelo menos como se espera geralmente desse tipo de filme. Vem nas entrelinhas, e isso tem um motivo. Vamos com calma então falar sobre Irmãos de Honra. Irmãos de Honra acompanha Jesse Brown, o primeiro piloto negro da Marinha dos Estados Unidos. Ele emplaca uma amizade muito verdadeira com o Thomas Hudner, enquanto que aí os dois agem para serem os melhores pilotos durante o começo da Guerra da Coreia. O elenco do filme tem Jonathan Majors e Glenn Powell nos papéis principais. D.D. Dillard dirige aqui esse filme. É a sua terceira direção, porque antes ele nos trouxe Slate, O Truque Perfeito e Sweetheart. Ambos filmes que passam pela temática sobre negritude. Esse daqui é baseado em fatos e também no livro escrito pelo historiador Adam Makos. No quesito ação e aviação, o filme é um espetáculo. Não tem muitas cenas disso, é fato, porque primordialmente encontramos outros assuntos a serem discutidos. Porém, as cenas no ar, as cenas aéreas, digamos assim, vêm para pontuar e marcar um roteiro que discute muita coisa além disso, mas que todas as coisas parece que levam também a isso, ou seja, a essa primazia do voar. Dois pilotos, dois amigos, no topo, né? Nas alturas, no auge, no melhor dos seus melhores. E por isso, quando chega nesse momento, o filme também tem que chamar muita atenção e faz. A forma como tratam os detalhes técnicos, né? O ato de ser um piloto é um destaque muito grande. Não só isso, mas a questão da guerra também. Há uma forte dedicação em nos fazer entender o todo e, mesmo assim, diferenciar as ações. Em um dado momento, para uma grande ação acontecer, um avião se destaca da esquadrilha. A câmera abre. Temos real noção de quem está indo, de quem está voltando, de quem está esperando, qual é a missão, qual é a ação, os perigos, as soluções e por aí vai. O filme então não se fixa em esconder os detalhes, ficando, por exemplo, dentro da cabine, dentro do cockpit. Ele mostra o todo e faz isso muito bem. Falar desse filme, dessa parte dele, sem trazer aí a comparação com Top Gun Maverick, em pleno 2022, é um erro absurdo. A comparação vem desde o pôster, passa por um de seus atores, né, o Glenn Powell, que está presente em ambos filmes, e obviamente fala de aviação. Mas as comparações elas não podem ir muito além do que já está colocado aqui. Irmãos de Honra apela, no bom sentido da palavra, para um realismo. Portanto, esse projeto respeita que estamos diante de uma tecnologia da década de 50 que não pode ter o mesmo impacto de tecnologias mais modernas. Ou seja, ele tem um modo de pensar a aviação e Top Gun tem outro. Top Gun, principalmente aí o mais recente, né, o Maverick, foca-se em construir a imersão e o impacto. Entramos no cockpit em um, enquanto no outro, o Irmãos de Honra no caso aqui, observamos a organização de um balé aéreo. Enquanto ação, o filme também nos leva um pouco para o chão. Estamos falando da marinha que age no mar, no ar e na terra. E mesmo que rapidamente, há essa sensação acontecendo aqui. No ar é o nível alto desses dois caras, desses dois companheiros. É onde vemos o seu melhor. Na terra há uma certa aflição, angústia, e a escuridão vê disso muito bem. Não dá para ver as coisas direito, não dá para ainda entender que guerra é essa e como ela está se pondo, afinal é o início dela. Agora no mar, né, nos caminhos apertados do porta-aviões, ficam ali os assuntos mais íntimos, mas também mais difíceis de decifrar. Fora essa questão da guerra, eles também vão para a terra, só que em outro sentido, no sentido um pouco mais social. E aí surge temas sobre negritude de uma maneira mais forte. Às vezes parece que é mais fácil estar na terra dentro de uma guerra, ou seja, com tiro de um lado para o outro, do que estar enfrentando a bilheteria de um local para o qual um negro foi convidado, mas não pode entrar. As relações mais turvas e tortuosas acontecem aqui. É onde surgem os temas que sempre precisaram surgir, mas o Jesse, por algum motivo, por alguma circunstância que eu vou explicar daqui a pouco, não queria que viesse à tona, quando no navio, né, no porta-avião, quanto no ar, menos ainda quando em terra no sentido de guerra. E é aqui que surge o segundo filme, o de drama. Enquanto a relação de Jesse e Hudner vai se estreitando, vamos entendendo como é para esse Jesse ser pioneiro em uma turma de já pioneiros. Ser aviador, ainda mais
depois da Segunda Guerra Mundial, estamos falando aqui da década de 50, sempre vai trabalhar com o conceito de pessoas aventureiras, de poucos, de únicos, de destacados. Nunca vai ter mais gente voando do que gente em terra. Ou seja, esses caras estão pertencentes a uma hierarquia, mesmo ilusória, superior. Jesse, por sua vez, é o único dos únicos. Estamos falando de 1950, um dos auges da segregação racial nos Estados Unidos. E Jesse conseguiu ir furando os espaços até que chegou a ser o primeiro piloto negro da Marinha norte-americana. Porém, o filme passa por isso de maneira muito sutil, de propósito, porque o próprio Jesse parece não querer tal holofote, tal assunto, tal levantamento. Ele não quer a foto e a capa da revista. Ele quer ser não um negro pioneiro, ele quer ser um piloto que já, como eu disse, é pioneiro por si só. Há uma discussão muito forte na comunidade sobre o pioneirismo dos negros dentro das Forças Armadas Americanas. Alguns defendem que não há muito o que comemorar, porque sobretudo depois da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia também, obviamente chegando ao auge na Guerra do Vietnã, os negros foram usados como bucha de canhão pelo exército assim no geral, Marinha, Força Aérea, etc. Essa discussão inclusive pode ser aprimorada buscando o filme Destacamento Blood. Então, comemorar o primeiro negro em algo do exército americano é também comemorar a morte de tantos outros que foram utilizados de maneiras hediondas. Porém, eu não gosto tanto desse discurso, pois no frigir dos ovos, todos os soldados, ou a maioria dos soldados, estavam ali sendo utilizados dessa maneira. A questão é que os negros mais ainda. E eu trago esse assunto porque parece que Jesse, ele quer a todo tempo tirar essa alcunha de si, esse negro pioneiro dentro do exército. Ele quer fazer essa alcunha ser menor do que a presença do homem, da pessoa, e não necessariamente da cor ou da sua origem. Jesse, ele sofre calado, tanto que a gente nem aprende muito sobre o seu passado. E quando fala, ele fala pra si. Escutamos porque o Hudner recebe essa informação de revestrez, né, de lado ali, mas não é o que Jesse quer que saibamos. Ele repete as ofensas pra si, repete as dores que sentiu, repete os momentos tenebrosos e traumas, mas no canto, no banheiro, no isolado. Ele engole tudo isso e volta a ser um dos ases, volta a voar, a pilotar um grande avião. Um caça, mais precisamente. A questão aqui é que estamos na década de 50, como eu já falei, que é uma década que os negros estavam sendo amordaçados, açoitados, separados, destituídos e humilhados. E Jesse também é fruto disso. Ora, você acha que ele chegou aonde ele chegou falando, colocando pra fora quem ele é? Ó, não. Ele chegou justamente sendo pianinho. Ele fez o que fez por ele ser gigante, muito habilidoso, é fato. Mas infelizmente por também ser calado, quieto. Porque se ele falasse, tenho certeza absoluta, ele não conseguiria aquele espaço naquela época. É diferente de hoje. A construção da amizade, então, sustenta os olhos e também os ouvidos que Jesse não nos permite ter. Hudner representa o espectador, representa a gente, seja branco, seja preto, seja o que for. Ele representa a gente em nos apegar a esse personagem carismático e também turrão quase na mesma medida. Hudner nos leva para onde não nos é permitido estar. Ele é a câmera nos locais que não tinham câmeras para registrar as pequenas e as grandes ofensas que o Jesse recebia, que o Jesse vivia. Esse drama dos detalhes é importantíssimo de ser notado, de ser percebido. Jesse, ele conquistou um espaço, mas ele continua tendo que conquistá-lo nas minúcias, no dia a dia, na negação da foto que vai servir de chaveirinho para a opinião pública diante da Marinha ou da própria revista que quer a foto. Precisa ser entendida aí a relação que ele tem com os companheiros, que é uma relação um pouco tortuosa, um pouco estranha. E ao mesmo tempo são companheiros que dependem dele para viver, e ele depende deles para viver. Parece que não é tão diferente de um balé social. Parece que não é tão diferente dos nossos caminhos. Muitas vezes dependemos daqueles que não querem depender da gente e vice-versa. Jesse, mesmo em um filme retratando a década de 50, representa os tantos negros e negras que chegam nos espaços, mas continuam tendo que conquistar cada pedaço desse espaço. É paradoxal. É como aprender a voar, mas continuar dependendo de muitos pormenores para se manter, de fato, voando. Afinal, ser humano não é pássaro.
só se adaptou. Irmãos de Honra não vai agradar quem procura diretamente um Top Gun da vida, mas vai agradar quem procura uma boa história. Tem um problema do cinema de 2010 pra cá, ou seja, muito tempo pra falar sobre seus temas, mas nem sempre usando esse tema pra aprofundá-lo, mas sim para ficar girando em torno do próprio eixo. Falta um trato maior no roteiro, talvez na montagem também, e aí o filme ganharia um pouco mais de ritmo. E sobra carisma na atuação de Jonathan Majors, sabendo que muitas vezes ele não pode atuar com o corpo, tampouco colocar tantas expressões em algumas coisas que acontecem ali, apenas com os olhos de quem sofre e vence calado, tentando esconder, tentando não vender tanto o sentimento que tem. A ação empolga, a sutileza amarra e o drama dá força. Esse é Irmãos de Honra. Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau.